Como saber que combustível é mais vantajoso na hora de abastecer o seu automóvel? Quais são os benefícios do gás natural veicular? Não perca a nossa edição de hoje do Jornal da Ciência. Olá, comunidade da Escola Carolina Patrícia. Sempre surge aquela dúvida: vou abastecer meu carro a álcool ou a gasolina? Isso depende do estado que você se encontra. Para explicar melhor essa situação, vamos contar com o nosso time de repórteres. Herança do programa Pró-Álcool, adotado em 1975 como resposta interna à crise internacional do petróleo, o álcool abriu ao consumidor nacional uma curiosa independência em relação às oscilações do petróleo. A partir daí, o consumidor poderia escolher se seu veículo seria movido a álcool ou a gasolina. No início de 2003, quando a Volkswagen apresentou o Gol 1.6 Total Flex e uma enxurrada de modelos semelhantes invadiram o mercado depois disso, o consumidor finalmente poderia escolher se seu veículo seria movido tanto a gasolina quanto a álcool. Era a mais nova tecnologia Flex. Mas agora, você sabe quando realmente você tem que abastecer o seu carro somente a gasolina ou somente a álcool? Nossos repórteres te mostrarão como fazer esse cálculo. Em primeiro lugar, você deve buscar quantos quilômetros seu carro anda por litro de gasolina e etanol. Em segundo lugar, você deve dividir o consumo de etanol pelo consumo de gasolina e encontrar uma razão. Depois disso, você deve multiplicar a razão encontrada pelo preço da gasolina em sua cidade. Se o resultado dessa multiplicação for maior que o preço do etanol, vale mais a pena abastecer com o álcool. Se o resultado for menor, vale mais abastecer com a gasolina. Para exemplificar esses cálculos, considere os carros Up TSI 2020 e Honda Civic 2020 e o abastecimento destes veículos nos estados Rio de Janeiro e Goiás. No carro Up, dividimos o consumo dele de etanol, que é 9,6 km por litro, pelo consumo de gasolina, que é 14,2 km por litro, e o resultado encontrado foi 0,67, então esta é a razão do carro Up. No Honda Civic, o consumo de etanol é 7,1 km por litro e o de gasolina é 10,2 km por litro. Dividindo um pelo outro, encontramos 0,69, que é a razão. Agora, multiplicaremos a razão encontrada dos dois carros pelo preço da gasolina nos estados escolhidos. No Rio de Janeiro, o preço da gasolina é R$ 4,43. Multiplicando pela razão do carro Up, que é 0,67, encontramos 2,96. Agora, multiplicando pela razão do Civic, que é 0,69, encontramos 3,05. No Rio de Janeiro, em nenhum dos dois carros vale abastecer com etanol, já que os resultados das multiplicações 2,96 e 3,05 foram abaixo do preço do álcool, que é R$ 3,69. Já em Goiás, o preço da gasolina é R$ 3,58. Multiplicando isso pela razão do carro Up, que é 0,67, encontramos 2,39. E multiplicando pela razão do Civic, que é 0,69, encontramos 2,47. Já em Goiás, nos dois carros vale mais abastecer com etanol, já que os resultados da multiplicação entre as razões e o preço da gasolina, 2,39 e 2,47, foram mais altos do que o preço do etanol, que é 2,29. O GNV é uma excelente opção para aqueles que querem economizar na hora de abastecer o seu automóvel, muito utilizado por taxistas e motoristas de Uber. Mas o GNV é realmente mais barato que a gasolina e que o álcool? Veja na nossa reportagem. O gás natural veicular é formado por hidrocarbonetos da classe do etano, 2 elementos de carbono e 6 de hidrogênio, e classe do metano, 1 elemento de carbono e 4 de hidrogênio. Sua queima é bem mais completa do que outras queimas como gasolina, óleo e diesel, e por este fator apresenta menos poluentes como NOx, CO2 e principalmente CO. Muita gente tem uma dúvida: quando compensa transformar seu carro flex num carro movido a GNV?
Sua principal vantagem é possuir o preço mais barato em relação a todos os outros combustíveis. Outra vantagem muito boa do kit gás GNV é o aumento da autonomia do carro, ou seja, um cilindro de 62 litros de GNV faz com que o carro rode 192 km. Uma coisa necessária de se lembrar é o valor do investimento inicial GNV, que pode chegar a R$5.000 iniciais. Só que tem pessoas específicas que não pensa muito trocar. Que são taxistas, Uber, gente que dirige muito, que viaja muito e trabalha numa distância muito grande. Compensa você usar. Admitindo um veículo que anda 100 km por dia, com base nos valores apresentados nessa reportagem do metro cúbico do GNV, do litro da gasolina do Rio de Janeiro em 2020, a economia mensal, comparando o GNV com a gasolina, é em torno de R$235, garantindo o retorno do investimento com a instalação e manutenção em um pouco mais de um ano. Mais ou menos o mesmo tempo ao compararmos o consumo do GNV com o etanol no estado do Rio de Janeiro. Muito obrigado, Brenda, e a todos os repórteres e pesquisadores envolvidos nesta edição. Deve ter alguma desvantagem no uso do GNV, mas isso é um assunto para uma próxima edição. Muito obrigado e até a próxima!